Olhar no YouTube. Perfeito. Bom, boa noite a todos. Mais uma vez agradeço a participação de todos que estão assistindo esse vídeo. Hoje é um momento muito especial porque estamos vivendo muitas mudanças e nós resolvemos trazer nesse tema de hoje uma coisa muito importante que está sendo muito falado nos grupos do WhatsApp, nos grupos do Facebook, em relação à parte de aspecto trabalhista. Bom, eu vou fazer uma breve apresentação aqui. O nosso tema para esse evento é principais aspectos relacionados ao 13º salário, relativo à suspensão e redução, e os reflexos relacionados às férias e relacionados à Lei 14.020. Gostaria de agradecer primeiramente ao Dr. Vitor Paulo Neto, um dos diretores da PDP-RH, ele vai falar um pouquinho sobre o currículo dele. Gostaria também de agradecer ao professor Luiz Medeiros, que se propôs a estar compartilhando com a gente hoje sobre esse tema que está sendo muito importante, que está gerando muitas dúvidas para as pessoas, e ao professor Hamilton Marim, que trouxe esse tema para a gente poder estar conversando hoje aqui, que também vai poder compartilhar um pouco do conhecimento dele. Espero que vocês gostem, aproveitem bastante, tirem suas dúvidas. Nós estamos transmitindo pelo YouTube, pelo Facebook. Se vocês tiverem dúvidas, pode colocar as perguntas ali no chat e a gente, durante esse evento, a gente vai sanando essas dúvidas. Bom, vamos começar com o professor Hamilton Marim, vai falar um pouquinho e vai fazer as demais apresentações. Certo. Olá, Washington. Olá, pessoal. Olá, internautas, profissionais de Departamento Pessoal e Recursos Humanos. A todos aí uma boa noite e sejam muito bem-vindos. Estamos esperando aí o pessoal ir entrando nas redes aí. Temos alguns ajustes aqui que são pelo site. Estou passando aqui para vocês. Washington, só me confirma se o link lá do site é aquele mesmo. Pessoal, acho que não está conseguindo acessar pelo site, mas qualquer coisa, pessoal, acessem lá pelo YouTube. E vamos começar em alguns instantes, do pessoal e acessando aí. Esse tema, em relação ao 13º salário, muitas pessoas aí estão com muitas dúvidas. Na realidade, eu até comentei com o Vitor agora há pouco, que nós, profissionais de departamento pessoal, temos aí que estarmos nos virando nos 30, ou então temos que estar aí apagando fogo. Coisas que poderiam ser sanadas pelo Congresso, ou então pelo Poder Executivo. Não seria basicamente isso, Vitor? Alô, Vitor? Vitor, está ouvindo? Estou ouvindo, sim. Bom, realmente, como nós estamos conversando, eu acho que hoje é importante a presença do professor Luiz Medeiros, até para a gente trazer esse debate, né, com uma visão já até institucional. E, como eu tinha dito para você, né, criou-se hoje algumas diretrizes, mas nós temos algumas normas anteriores à pandemia, né, a legislação que veio, né, a MP, e depois a legislação 14.020, e que traria, né, trataria dessa questão, ela não se resolveu por completo. Então, o ideal que a gente estava conversando, que tivesse ao menos um decreto, né, para regulamentar essas dúvidas, essas brechas ou lacunas que sobraram, porque senão vai depender de uma interpretação posterior do judiciário, que a gente está vendo, porque até agora não há um posicionamento oficial, apenas algumas recomendações, e a gente percebe que fatalmente isso aí poderá gerar discussões judiciais futuras, com prejuízo para todas as partes, né, porque gera uma insegurança jurídica. Então, não sei se a gente já vai dar o início a... Sim, já podemos dar início com o Medeiros.
já falando sobre essa nota que a Secretaria mencionou, né, em relação à posição com o 13º. Você pode formular a sua pergunta já, Vitor. Então, a minha pergunta vem justamente disso. A gente tem percebido, tem recebido muitas consultas, e nós sempre colocamos dois posicionamentos. Um é da nota técnica SEI, né, 51.520, 2020, do Ministério da Economia, e a outra é sobre uma orientação, uma diretriz orientativa do Ministério Público do Trabalho. Então, quanto à nota técnica 51.520, aí gostaria de aproveitar a presença do professor para perguntar qual o seu entendimento sobre o pagamento do 13º sobre os dias da suspensão, que acho que é a maior dúvida e mais premente, porque estamos às vésperas aí do pagamento dessa primeira parcela. Ok. Boa noite a todas e a todos que nos assistem. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite feito para nós estarmos aqui agora à noite para nós discutirmos essas questões relacionadas aos efeitos dos acordos sobre pagamento de 13º e até de férias também. O que nós tivemos, como o Vitor já falou, nós tivemos a publicação da medida provisória 936, que trouxe a possibilidade de ser celebrado os acordos de suspensão e de redução, mas a medida provisória e depois a lei que foi converteu a medida provisória em lei, ela não tratou dos efeitos desses acordos sobre o 13º salário e as férias. Diante do silêncio da lei, nós temos então de nos socorrer da própria regulamentação que nós já temos acerca do 13º e acerca das férias. Mas elas não tratam, na época em que elas foram elaboradas, que elas foram aprovadas, certamente ninguém imaginaria que nós iríamos passar pela situação que nós estamos passando atualmente. Então, elas também são omissas, elas não são claras em tratar dos efeitos. A Lei 14.020, lá no artigo 4º, atribuiu poder ao Ministério da Economia para editar normas complementares visando a execução do programa emergencial de manutenção de emprego e renda. Mas, infelizmente, o Ministério da Economia não publicou, não editou essa regulamentação, essa norma que ele poderia ter regulamentado. E, diante da não edição de uma norma, foi prometido há alguns meses que seria publicada uma orientação, e a gente esperava se seria uma publicação, se seria uma portaria do Ministério da Economia, e semana passada nós tivemos finalmente a publicação da nota técnica da Secretaria do Trabalho, e trouxe uma orientação diferente daquela orientação contida numa diretriz orientativa que foi publicada um dia antes pelo Ministério Público do Trabalho. E aí, diante disso, o entendimento das duas notas são conflitantes entre si. O entendimento da diretriz orientativa do Ministério Público do Trabalho, ele é bem mais conservador, ele é mais benéfico para o trabalhador. Ele diz que tem que pagar integralmente o 13º salário, seja no caso de redução, seja no caso de suspensão, e os acordos de redução e de suspensão não trazem nenhum impacto nas férias. Não é essa a linha seguida pela nota técnica aprovada semana passada pelo secretário do Trabalho, já que ela disse que os acordos de suspensão, eles interferem no cálculo do 13º salário, já que aqueles meses em que o empregado não trabalhou pelo menos 15 dias não vão ser computados para efeito da quantidade de avos do 13º salário, e esses meses de suspensão não vão ser computados no período aquisitivo de férias. Nós vamos ter, na verdade,
um período aquisitivo maior, mais elasticido do que apenas 2 meses, já que durante o acordo de suspensão não ficou sendo computado o período aquisitivo de férias. Infelizmente, esse é o cenário que nós temos. Você me perguntou qual a minha opinião sobre se é devido o pagamento integral ou não. Eu procuro sempre dar uma interpretação mais conservadora também, porque os empregadores que não seguirem a linha, que é a linha da diretriz interpretativa do Ministério Público do Trabalho, teoricamente, eles podem depois virem a ser questionados pelo próprio Ministério Público do Trabalho, por algum trabalhador que reclame, que ingresse com reclamação trabalhista perante o judiciário. Nós não sabemos como é que o judiciário irá interpretar. Então, a quem me pergunta, eu explico tudo isso, mostro todo esse cenário, mas a decisão, se vai seguir a linha da diretriz interpretativa do Ministério Público do Trabalho ou não, e pagar tudo integralmente, é do empregador, sabendo de todos esses riscos. Só para concluir, a minha resposta já está bem longa, mas o que é que representa a diretriz interpretativa? Ela é uma orientação para os procuradores do trabalho, mas ela própria ressalva a independência funcional dos procuradores. Então é possível que algum procurador não siga essa diretriz, que adote seu entendimento pessoal. Então as empresas que não obedecerem ao conteúdo da diretriz, em sendo objeto de algum procedimento perante o Ministério Público do Trabalho, é possível que o procurador, se ele seguir a diretriz, ele vai envidar esforços visando a fazer com que a empresa pague a eventual diferença que deixou de pagar de 13º salário. Quanto à nota técnica, é uma nota técnica aprovada pelo secretário do Trabalho, e semana passada, no dia em que ela foi publicada, à noite nós tivemos a publicação de uma nota de repúdio do SINAIT, que é o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, argumentando que houve uma interferência da Secretaria do Trabalho sobre a Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, pois, segundo o RIT, que é o Regulamento de Inspeção do Trabalho, lá no artigo 3º, diz que os auditores estão vinculados tecnicamente à Secretaria de Inspeção do Trabalho. Então, teoricamente, muito embora seja uma nota técnica aprovada pelo secretário do Trabalho, e em seu texto diz que é uma orientação para os auditores fiscais do trabalho, eu já levanto aqui a possibilidade de, eventualmente, algum auditor, se adota um entendimento diverso da nota, é possível que ele, eventualmente, deixe de cumprir a nota e chegue até a lavrar algum auto de infração contra a empresa, e aí esse processo vai a julgamento e nós não temos como prever também qual será o julgamento desse auto de infração. Justamente, Vitor, não sei se deu para entender, então o profissional de departamento pessoal está aí. O que ele faz? O que é a maneira correta dele proceder com relação ao 13º? Acho que nós estamos aí orientando para que o próprio administrador ou o próprio empresário tome essa atitude de pagar ou não. Se ele não pagar, ele está amparado, teoricamente, né? E se ele não pagar juridicamente, Vitor, você com questão jurídica, qual que seriam os embaraços que esse empresário pode vir a sofrer? Bom, acho que o professor Luiz Medeiros já adiantou o entendimento dele, né? E eu concordo com os riscos, né? A diretriz orientativa do Ministério Público do Trabalho, de fato, traz uma bastante conservadora, né? A interpretação, como imagino que não poderia deixar de ser,
eles adotam a interpretação mais favorável ao empregado, como princípio até do direito do trabalho, então acabam dizendo, né, em outras palavras, que seria, sim, obrigação da empresa pagar. O que a gente tem colocado para as empresas? Como advogado, a gente não pode dar a solução final, mas explicar o leque de opções que existem. Né? Então, da empresa que tem uma postura mais arrojada, né, e entende, olha, eu não vou pagar mais do que o necessário, se tem um respaldo técnico, conforme a nota do Ministério da Economia, que responde pela parte do trabalho, então, alguns estão simplesmente por sinal. Tem a suspensão, tem um respaldo legal, então não vou pagar, ou vou pagar proporcionalmente esse período. Por outro lado, qual é o risco que você comentou? O risco que eu imagino é assim, são eventuais ações coletivas do sindicato, porque às vezes o empregado sozinho, ele não vai se aventurar, principalmente se ele estiver trabalhando. Então, hoje, ele não faria nada. Mas pode ser que depois, passando esse período da pandemia, né, eventualmente daqui 2, 3 anos, ele é demitido, você, dentro do período prescricional, você retorna 5 anos, entra dentro desse período essa discussão desse 13º, eu recebi menos do que eu deveria. E pode sim ser discutido. E eu imagino que haverá um risco sim, desse tipo de discussão, a não ser que se venha uma medida legal via um decreto legislativo ou uma nota mais incisiva, seja do Ministério do Trabalho, ou até uma instrução normativa do TST, não se sabe, dependendo já, prevenindo outros tipos de questões, para prevenir essa tensão nesse momento. Então, caso não aconteça, imagino que possa ocorrer. Tanto, como o professor falou, uma autuação do Ministério do Trabalho, uma ação coletiva sindicato, ação individual futura, ou mesmo uma atuação no momento da própria pandemia que está acontecendo. Os funcionários coletivamente também agora ajuizarem uma ação. Então, acho que tem alguns desses riscos, o sindicato individual ou a ação civil pública, até do Ministério do Trabalho. Sim, baseado nisso, Vitor e professor Luiz Medeiros, na realidade o que a Secretaria Especial ela está seguindo é o que já existia em relação às férias e em relação ao 13º, que em caso de suspensão. A única coisa que está correndo aí seria a omissão desse pagamento. Porque até então, quando o empregado sai, um exemplo, sai por afastamento por alguma doença, esse período quem paga seria a Previdência. Então o governo, digamos, ele está se omitindo dessa obrigação de pagar e deixando, entre aspas, as empresas resolverem. Seria isso num resumo geral? Se a gente fizer um paralelo, como você bem lembrou, quando o empregado está doente, a Previdência Social paga o auxílio-doença e paga também o correspondente ao 13º salário. Infelizmente, a lei que instituiu o bem, ela não deu esse mesmo tratamento para esse caso, e aí abrem-se as possibilidades de várias interpretações. Com certeza, nós não vamos ter, salvo se houvesse uma outra lei, nós não vamos ter o pagamento desse 13º pelo governo, acredito, pela falta de previsão legal. Nem sei se seria possível haver esse pagamento em decorrência de falta de previsão legal. O que seria muito bom, muito salutar, se nós tivéssemos tido realmente a regulamentação completa na medida provisória e na lei, ou pelo menos a edição dessa portaria referida no artigo 4º da medida provisória e da lei do Ministério da Economia, editando normas complementares para a execução do bem, mas infelizmente nós não tivemos a publicação dela. Exatamente. Washington, você ia acrescentar alguma coisa? Sim, na verdade eu gostaria de
apresentar o professor e consultor Rivanildo Miranda, né, que ele é com a gente também aqui na live, ele acabou de entrar. Também vai ser muito enriquecedor poder compartilhar com ele sobre esse tema muito importante, que está gerando muita polêmica pelos profissionais. Eu gostaria que ele falasse um pouquinho sobre o trabalho dele, que ele se apresentasse, e a gente segue com as perguntas. Pode sim, tranquilo, Rivanildo. Vamos lá. Rivanildo, aqui deu uma travada. Rivanildo. Nos ouve? Acho que deu uma travada lá. Peraí, deixa eu ver se... Rivanildo, você nos ouve? Falhou demais, não consegui entender. Não consegui, falhou muito. Poderia repetir? Você está nos ouvindo? Primeiramente, eu gostaria de te agradecer pelo... Agora melhorou, agora consigo ouvir normal. Está ouvindo? Gostaria de agradecer antecipadamente pelo tempo que você está dispondo para nos ajudar nessa troca de informações em relação a esse tema, que está gerando muita polêmica. Queria que você falasse um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho, e a gente vai seguir com as perguntas. Pode ser? Pode ser, sem problema. Inclusive, esse tema aí estava muito interessante quanto à questão aí quanto ao governo ter se abdicado aí do pagamento do benefício emergencial. Eu acredito que ele deveria entrar aí com opinião, sim, não ficar só na costa das empresas. Perfeito. Polêmico. Bom, Milton. Eu até acredito que nós deveríamos, se não tem a lei, deveríamos modificar a lei. Quando nós tivemos aí os 15 dias de afastamento, quando o trabalhador estava ali de Covid, o que a Previdência utilizou? O que nós utilizamos? Utilizamos lá o campo de compensação, né, do salário família para inserir os 15 dias. Nós deveríamos ter uma mudança, já que ficou a cargo da empresa, isso poderia ficar a cargo do governo, nós poderíamos ter uma mudança, inclusive as empresas poderiam sim efetuar o pagamento do 13º, perfeito. Eu acredito que seria um paliativo muito bom, que é um paliativo com a nota técnica, mas eu vejo que seria muito viável se esse valor que as empresas pagarem de 13º pudesse se compensar na própria GFIP, que desse um tratamento diferenciado de compensação, que seria muito justo, seria justo para o trabalhador, que iria receber a integralidade, seria bom para o empregador, que iria se compensar desse valor, ou seja, que nem acontece com o salário maternidade. Nós devemos entender que estamos num momento de pandemia, onde, claro, o trabalhador não pode ter perda, o empregador, nesse caso, também não pode ter perda. Ou então, uma outra solução que eu digo seria nós criarmos um benefício emergencial exclusivo para o 13º. Criaria mais uma parcela na proporção, seria justíssimo. Estaríamos usando aí, no mínimo, bom senso. Mas tudo foi feito nas pressas. Sim, Rivanildo, perfeita a sua colocação, tá? Agradeço aí. E em relação a esse benefício, estávamos até agora há pouco conversando também com o Vitor aqui em paralelo, e relembrando aí o grande Vicente Mateus, sei que muitos às vezes não lembram dele aí, ele até colocou uma coisa assim, muitas pessoas estão focadas na problemática, esquecendo a solucionática, não estão dando solução para esse caso, tá? Uma solução que talvez eu pensei aqui, conversei com o Vitor, queria ver depois, claro que às vezes a questão do Ministério do Trabalho pode às vezes sair um pouquinho a questão disso, mas uma outra solução seria também, se a suspensão não se tem que pagar o 13º, a empresa, por mera liberalidade, ou então paga-se o 13º, mas lembrando que o 13º tem encargos sociais também, tá? E se a empresa usar um outro título, tá? Pagamento como um prêmio. Vitor, você pode colocar a sua colocação aí, com relação a isso, da troca de uma verba pela outra, para que o empregado não saia totalmente no prejuízo. Tá? Se a empresa tiver essa noção que ela pode pagar como um prêmio, tá? E posteriormente fazer um acordo com o empregado nesse sentido. Não sei se seria viável, o que você pensa sobre isso? Hamilton, acho que é interessante a sua colocação, e eu vejo assim que é uma preocupação, por um lado, em fazer uma complementação, né, do recebimento do funcionário, mas eu tenho uma certa ressalva quanto a isso, né? Embora
eu posso até colocar como louvável a iniciativa da pessoa, olha, estou pensando no bem-estar, mas ao mesmo tempo você está criando, né, um benefício, você está mudando a natureza dele, então ficaria, por exemplo, como você comentou, de ser um prêmio, então daí teria uma natureza não salarial, não teria incidência de encargos, mas isso que num primeiro momento pode parecer um benefício, pode se tornar um problema depois, porque, como eu disse, se vier uma discussão judicial futura sobre aquela diferença, eu entendo que não vai poder compensar uma coisa pela outra, embora a intenção fosse boa, fosse essa de haver essa recomposição salarial, mas se houver uma condenação, como a natureza é distinta, não há compensação. Então, você pode correr o risco de acabar pagando duas vezes, dando benefício de natureza como prêmio, não salarial, indenizatória, e depois ser obrigado a fazer esse complemento, porque na época não foi feito daquela mesma rubrica. Essa que é a minha preocupação e a ressalva que eu tenho quanto a essa iniciativa. Sim. Professor Luiz Miranda, tem alguma colocação com isso? Seria viável, é plausível ou não? Seria uma alternativa para as empresas não ter um encargo maior ainda? Eu concordo com o Vitor, eu acho um tanto quanto arriscado a empresa usar esse artifício, por melhor que seja a intenção, e depois algum trabalhador ir para a justiça e a justiça disser que tinha de pagar o 13º integral e o empregador ali ter de pagar a diferença que deixou de ser pago, já que ele pagou aquela diferença com outra natureza. Eu vejo um tanto quanto arriscada essa possibilidade. Ô, Rivanildo. Rivanildo, está ouvindo? Estou ouvindo. Eu compartilho com relação a essa colocação, sei que é um pouquinho mais da área contábil. A empresa pode correr o risco de não pagar, então, nem o prêmio e nem se pagar o 13º. E deixa isso como uma provisão e deixa correr os anos. O que seria mais viável hoje? Para você, às vezes, passar por um cliente seu, uma alternativa paliativa, ou então deixa correr. Qual seria a alternativa que você vê para esse caso? Eu confesso bem, eu estou utilizando a nota técnica. Eu irei efetuar o pagamento, eu diria que de 99% da nossa clientela. Ou seja, irei mandar pagamento cheio conforme a orientação da nota técnica quando se trata de redução de jornada. Mas nós temos um cidadão, um único cliente, aonde, como eles têm um corpo jurídico, eles não irão seguir a nota técnica. Eles irão efetuar o confesso do pagamento com as reduções, ou seja, quem teve redução de 25% em determinado período, 50% e 70%, irá efetuar o pagamento do 10º com base naquilo que eles efetuaram e irão deixar o barco tocar. Vão para a Justiça do Trabalho, vão para a reclamatória trabalhista. E isso, inclusive, eu tenho, por exemplo, 3 profissionais que são da área também de escritórios de contabilidade, aonde vão seguir a mesma linha de raciocínio. Eles vão, porque a empresa não tem condições de efetuar o pagamento, não tem condições financeiras de efetuar o 13º, é a realidade da empresa, apesar, por exemplo, no meu caso, das minhas orientações, mas não é iniciativa minha, mas sim do cliente, mas, na prática, com certeza, esses trabalhadores no futuro irão acionar a justiça e vão se resolver no judiciário. A prática vai ser essa, porque muitas empresas não vão ter condições de pagar esse período de 13º, fruto de reduções de jornada. Tem empresas que optaram por 70% de redução, ou seja, pagaram apenas 30% para o trabalhador, e nós nos perguntamos, vai pagar 70% de 13º para, por exemplo, empresas que têm 100, 200 funcionários? É um numerário muito grande no momento de pandemia. Então, na prática, como eu citei, 3 colegas vão fazer isso, apesar de que eu não concordo com isso, em momento algum. Eu seguiria a nota técnica para evitar um problema, uma vez que nós somos fazedores de processo, né? Ou seja, quem tem o seu setor jurídico, eu acredito que talvez para ele seja viável. Como vai funcionar quando das fiscalizações, dos auditores fiscais, esses procedimentos, isso aí é fato.
O auditor fiscal vai se dirigir à empresa e, com certeza, constatando isso, vai lavrar um auto de infração, até que esperava isso, na esfera administrativa ou judicial, não sabemos onde vai parar. Mas a realidade é essa. Infelizmente, muitos vão para o judiciário, vão para a justiça do trabalho, não tem jeito. Ô Vitor. Não, eu até gostaria de comentar, eu achei interessante essa abordagem do Rivanildo, porque o que eu tenho visto é assim, em termos de suspensão, como não houve a prestação do serviço, então ficaria essa discussão. Então, nos meses onde houve suspensão, não faria o pagamento. Agora, essa interpretação de também fazer quanto à redução, eu entendo que é uma interpretação bastante arrojada. Eu realmente não recomendaria nesse sentido, até porque a lei ela determina, né, o pagamento no valor do salário de dezembro. Então, se houve aumento no final, 13º, ele não deve seguir a proporcionalidade do pagamento do ano, mas sim o pagamento ao final. Mas, é claro, eu respeito todos os entendimentos, né, e isso vai desaguar realmente numa discussão judicial. E concordo também com o próprio entendimento, né, a fala do Rivanildo, porque a situação é a seguinte: se a empresa hoje não tem a condição, ela vai buscar o que ela pode fazer. E se no momento ela se agarra a esse argumento, é o que vale, né? É o que ela tem para hoje, então a gente não pode também, eu como advogado, discriminar essa condição. É claro que a interpretação, imagino, do Ministério do Trabalho ou do Ministério Público, né, numa fiscalização ou, eventualmente, numa investigação, pode ser outra. E aí pode acarretar em multa ou, quando, no mínimo, no termo do Ministério Público do Trabalho, termo de ajuste de conduta, com a determinação do pagamento retroativo. Imagino que isso possa acontecer. Mas são interpretações interessantes. O direito permite isso, né? E só o tempo realmente vai poder consolidar qual vai ser o período, porque nós vivemos um período excepcional também esse ano. A gente pode falar de uma situação extraordinária, alguns falam de questão de força maior, é uma situação bastante nova, então pode ser que surja no futuro, para pacificar, novas regras, com o entendimento, eventualmente edição de alguma lei para regulamentar, ou um decreto específico para regulamentar essa lacuna, e possa dar uma solução mais razoável para todo mundo. Vamos ter que aguardar. Mas, por enquanto, o nosso entendimento tem sido um pouco mais conservador, e explicando para os clientes: olha, no termo de, no caso de suspensão, há um respaldo legal, até é possível enfrentar, tendo todos esses riscos que nós já comentamos, de fiscalização ou eventual ação futura, mas é possível. Ou então, se a pessoa tem condição, aí é uma outra situação, como o Fernando falou, se ela tem condição e verifica que o impacto na folha dela não vai ser tão relevante, e pode, inclusive, causar, porque, às vezes, numa empresa, você não fez uma suspensão total, fez uma suspensão de um setor em detrimento de outro. E isso aí pode causar até um problema interno, de convivência. Então, um grupo de empregados vai ter um valor menor do que outro, porque alguns tiveram uma suspensão total, outros não. Isso pode causar até um problema de gestão, independente da questão jurídica. E aí são coisas a serem avaliadas. Acho que vale a pena, aí sim, a gente tem que ver caso a caso, da realidade de cada empresa. Então, empresas que não têm um impacto tão grande, eu tenho recomendado, olha, o entendimento é esse, a gente coloca as opções e acaba deixando, afinal de contas, para quem tem a chave do cofre, que vai fazer o pagamento, decidir a melhor forma, sabendo naturalmente dos riscos. Exatamente. O professor Medeiros. Oi. Eu não sei se o senhor tem esse número ou não, só queria realmente confirmar. Do número de empresas que fez, que você perguntar, o número de empresas que fecharam durante a pandemia. Não tem esse número. Não tem. Parece que o professor, uma outra live que nós fizemos, falou que chega a 800 mil empresas, parece, que impactaram o fechamento durante essa pandemia. Aí você imagina. Realmente eu não tenho número. Imagine essas outras empresas que tiveram seu contrato. Nós sabemos também que, de acordo com a CLT, que uma empresa abre para ter lucro, ninguém vai abrir para ter prejuízo.
e ela sabe dos seus compromissos. Mas o problema é que, justamente, esses contratos que estão suspensos, teoricamente não houve trabalho e não houve renda também para a empresa, né? Então, como que vai ser esse impacto na folha de pagamento? O pessoal está até comentando, com relação à abordagem que o Rivanildo comentou e o Vitor também agora há pouco, com relação à suspensão e à redução, a redução tudo bem, paga-se pelo integral. Agora, na suspensão, ter que pagar um 13º que a empresa não teve caixa, aí fica aquele caso. Tem empresas que teve os dois casos, Vitor, suspensão e redução. Sim. Nós tivemos empresas que fizeram intercalado, né? Iniciaram com um período de suspensão, depois retornaram com uma redução por um determinado período, ou então dentro da mesma empresa, determinados setores, né? Então, tipo, atividades que eram atendimento ao público tiveram que suspender porque era proibido, né? E as atividades internas que poderiam, de produção, eventualmente, poderiam continuar, então eles fizeram de forma reduzida. E, além de utilização de banco de horas, quer dizer, utilizaram todos os meios previstos nas duas MPs que foram publicadas. Então, realmente Pode falar. Não, era isso. Só complementando, lógico que as medidas vieram visando a ajudar as empresas, até para não haver um problema maior de desligamentos. Mas pegando um pouco do que o Vitor falou também, o Miranda e o Medeiros, não adianta a gente tentar se embasar em algo que às vezes não existe para resolver um problema que futuramente vai trazer outro. E esse tema tem causado muita polêmica, até pela desinformação que muitas vezes acontece. Às vezes tem muita informação que não é verídica e acaba prejudicando as pessoas. Então o empresário que teve essa possibilidade de reduzir ou suspender, com certeza ainda ele não se recuperou, né? Então, provavelmente, ele vai ter problemas financeiros no final do ano, né, porque muitas empresas não voltaram, e se realmente ele não conseguir se recuperar, automaticamente ele vai fazer a demissão, que é uma coisa que vem acontecendo. Então, esse número que você trouxe, realmente várias empresas quebraram, né? Não conseguiram suportar esse período de crise, muitas pessoas perderam suas oportunidades, e o que está acontecendo agora? O mercado com algumas oportunidades. As empresas elas estão contratando com salários, lógico, inferiores, utilizando o intermitente, outras possibilidades, para tentar se erguer. Então, realmente, nesse período agora de pagamento de 13º, que deve ser feito agora, muitas empresas elas estão utilizando crédito na praça que consegue para tentar pagar o 13º, porque a realidade de março para cá é outra. Então, as grandes que têm condições, tudo bem, mas as micro e pequenas empresas, que são as que mais geram emprego no Brasil, estão com grande dificuldade financeira. Então, realmente, a realidade é muito difícil para essas empresas. Professor Medeiros, há alguma expectativa de sair alguma portaria ou algum decreto internamente? Você está sabendo alguma coisa? Porque na própria nota técnica já menciona que pode sair alguma coisa. Tem alguma expectativa que saia desse imbróglio que nós estamos vivendo hoje? Hamilton, se tem alguma expectativa, eu não tenho conhecimento. Eu li a nota técnica, lá na nota da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ele menciona que a solução definitiva seria por meio de uma lei, mas isso demandaria tempo e certamente não há esse tempo, e por isso que ele antecipou lá o entendimento da PGFN. Não sei se há expectativa. Na minha opinião, eu entendo que não precisaria de uma lei, já que o artigo 4º da Lei 14.020 remete para o ministro da Economia a possibilidade de editar norma complementar visando a execução do Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda. Me parece que seria o melhor caminho a publicação de uma portaria. Agora, se há algum movimento para essa portaria ser publicada, eu não tenho conhecimento. É complicada essa situação. Nós temos aqui uma pergunta que diz o seguinte: como fica a contagem de férias para quem teve o contrato suspenso por 3 meses, voltou a trabalhar, não tem 1 ano, e a empresa vai dar férias coletivas?
período aquisitivo será considerado a partir de quando? Segundo a nota técnica, essa nota técnica que nós estamos fazendo referência da semana passada, durante esses 3 meses deixou de ser computado o período aquisitivo de férias. Isso por conta da interpretação do artigo 130 da CLT, que diz: após cada período de 12 meses de vigência do contrato, o empregado tem direito a um período de férias. Então, muitos interpretam que, por conta do artigo 130, durante esses 3 meses, o contrato não estava em vigor, ele estava com a sua vigência suspensa, por isso que a nota técnica seguiu esse caminho de dizer que, durante esses meses, 2, 3 meses de suspensão, o período aquisitivo ele não fluiu. Então, quanto a essa pergunta feita, o período aquisitivo, se a empresa agora vai conceder férias coletivas, ela vai computar a quantidade de meses que o empregado teve antes do início da suspensão, a quantidade de meses que o empregado teve após o término da suspensão e vai encontrar quantos avos do período aquisitivo já haviam corrido para ela, então, encontrar a quantidade de dias de férias que o empregado já adquiriu até aquela data para, então, conceder as férias coletivas. Isso seguindo a linha da nota técnica. Sim. Ô Vitor Rivanildo, me corrija aí se eu estiver errado, tá? Gosto aqui de dialogar mesmo. Não tem uma previsão na lei da Previdência que diz que o empregado afastado de até 6 meses, dentro do período aquisitivo, não conta para efeito de... conta como tempo normal? Rivanildo ou Vitor, quiser comentar? Sim. Existe essa na legislação previdenciária quanto ao afastamento superior a 6 meses, se ficar... Consegue me ouvir? Sim, tranquilo. Conseguimos. Estamos ouvindo. Ok. Estamos ouvindo. Com relação a... Estou vendo aqui só uma tela e está chiado. Com relação à legislação previdenciária, de fato, o empregado que ficar afastado por período superior a 6 meses, dentro do período aquisitivo, ele perde aquelas férias daquele período e retoma após o retorno do benefício. Ou seja, tem sim essa previsão legal. Ou seja, empregado que ficou afastado por mais de 6 meses, dentro daquele período aquisitivo de férias, aquele período aquisitivo ele vai deixar de existir e vai se contar a partir do início do retorno ao trabalho. Ou seja, essa previsão legal. Só que, pela nota técnica, o que eu vi é que ela não seguiu essa linha de raciocínio. Ou seja, ela simplesmente, num caso desse, onde o empregado ficou por mais de 6 meses de benefício emergencial, a ideia, se fôssemos seguir essa linha de raciocínio da legislação previdenciária, esse trabalhador iria deixar de receber, iria perder esse período aquisitivo. Só que o tratamento que a nota técnica deu, pelo que se demonstra, é que, na verdade, ele não perdeu, se congelou no tempo. Exemplo, no caso da colega que fez a pergunta aí de 3 meses, vamos supor que fosse 7 meses que tivesse afastado, vamos imaginar que o empregado entrou dia 1º de janeiro de 2020, como ficou 7 meses, ou seja, esse empregado ficou 7 meses de suspensão, a ideia é que ele iria completar um período aquisitivo depois de 12, 19 meses, ou seja, o período dos 7 meses que ele ficou de suspensão por benefício emergencial, ele se projetou no tempo, ou seja, em tempo real, um período aquisitivo para esse trabalhador se transformou em 19 meses na prática, porque seriam os 12 meses, né, que seriam o afastamento, mais o que se esticou na frente. Seria essa linha de raciocínio. Eu acredito que a nota técnica deveria ter dado um tratamento especial quando se trata aí no caso de suspensão, quando se trata de férias, porque deveria seguir essa linha de raciocínio, já que eles também estão recebendo benefício emergencial do governo,
assim como também o empregado que recebe o auxílio-doença, que fica afastado por mais de 6 meses, também recebe o benefício da Previdência. Então, eu vejo que o tratamento é quase que igual. Então, eu acho que deveria perder também o período aquisitivo. Eu estou tendo uma visão, eu não estou puxando aqui para o empresário, eu não estou puxando para o empregador. Estou dando uma visão mais crítica. Ô, Vitor, tem algum comentário com relação a esse período de férias aí? Não, eu tenho. Até eu destaco, né, o artigo 133 da CLT. Né? Aqui diz, o inciso 3º, ele fala, não terá direito a férias o empregado que no curso do período aquisitivo, então o inciso 3, deixar de trabalhar com percepção do salário por mais de 30 dias em virtude de paralisação parcial ou total dos serviços da empresa. Depois tem o 4º, e tiver percebido da Previdência Social prestações de acidente de trabalho ou de auxílio-doença por mais de 6 meses, embora descontínuos. Então, assim, quando fala da Previdência, fala mais de 6 meses. Mas o inciso 3º, né, ele criaria uma condição até mais gravosa para o empregado. Então, ele diz, se deixar de trabalhar com percepção de salário por mais de 30 dias, em virtude de paralisação parcial ou total do serviço da empresa. Então, no caso de empresa que ficou parada, né, por força da pandemia, lojas, por exemplo, né, que não podia atendimento ao público, foi obrigado, não poderia abrir nesse período, então, teoricamente, o empregado nem teria direito às férias. Mas a nota técnica, ela coloca como um período, como se fosse um congelamento. Então, você não considera aquilo, quer dizer, você não perde o direito às férias, mas você vai fazer uma descontinuidade. Então, naquele período não se considera e depois ela passa a recontar. São situações, né, que vão depender realmente de interpretação. Eu acho até que pode ser uma interpretação razoável essa dada pela nota técnica. Mas, é claro, não, a gente não está imune a discussões futuras. Não, eu até concordo com você nesse artigo 133 aí que fala quando houver suspensão e não pagamento de salário. O pagamento de salário não houve pela empresa, né? Houve pelo governo em si, né? Houve uma troca. Não, legal. Ô, Medeiros, o Rivanildo. É uma situação nova que a gente está vivendo, né? A legislação previdenciária não, lá na CLT, tá, Vitor? Desculpa? A legislação previdenciária não. Lá na CLT, realmente, tá? É a própria CLT. Mas acaba se remetendo, né, à questão previdenciária. Então, sim. A própria... Ô, Rivanildo, você tinha mais uma pergunta aí para o Medeiros? Não, eu tinha primeiro, eu acho que ele até respondeu, né, se haveria uma previsão de algum outro documento a ser emitido pela Secretaria do Trabalho. Sim. Né? Eu acho que isso aí já foi respondido. Não. Apenas aquela, né? E depois, a orientação, só para ficar claro, da Inspeção do Trabalho, é seguir essa nota técnica. É isso mesmo? Não tem como afirmar isso. Entendi. Por conta de, se fosse uma nota técnica aprovada pela Secretaria de Inspeção do Trabalho, aí sim eu diria que ela estaria vinculando os auditores fiscais do trabalho. Só que ela não foi, ela foi aprovada pelo secretário do Trabalho e o RIT, que é o Regulamento de Inspeção do Trabalho, diz que tecnicamente os auditores fiscais do trabalho são vinculados à Secretaria de Inspeção do Trabalho e não à Secretaria do Trabalho. Isso foi objeto, inclusive, dessa nota de repúdio publicada pelo SINAI, que é o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, no mesmo dia em que a nota foi publicada. Você imagina, então, na nossa situação aqui dos profissionais do departamento pessoal, se os órgãos governamentais, alguns entes aí, às vezes não se entende, nós profissionais aqui também ficamos, cada um com uma interpretação, o jurídico também com uma interpretação, e os empresários aí também que estão nos assistindo, acho que cada um tem que verificar aonde que dói menos, né? Que seria a sua questão de financeira, como que está realmente a sua saúde da sua empresa, né? Porque não dá para a gente falar que é uma comoção, o que a gente tem é realmente complicado. Ô, Rivanildo, você tem mais alguma colocação? Eu tinha... era aquela que, justamente, eu acho que a gente já tratou sobre o assunto, o posicionamento do Luiz com relação à questão aí
da nota técnica, a questão da validade jurídica, eu acredito que a gente já tratou aí, pelo que deu para pegar, apesar de ter entrado aí depois do tempo na live, né, mas deu para ver que a gente já tratou já bastante sobre esse assunto, que era justamente esse questionamento se por parte do Ministério da Economia teria alguma possibilidade de um posicionamento diferente no futuro. Pelo que eu vejo, vamos verificar como é que vai ficar aí os próximos capítulos daqui no final do ano, né? Quem sabe não surge alguma coisa nova daqui para dezembro, na segunda parcela. Sim. Ô Vitor, Vitor, o Medeiros, até o próprio Rivanildo e o Washington, eu não sei se vocês têm visto a movimentação sindical, para mim parece que perdeu a força ou perdeu a galinha dos ovos, né? Porque algum sindicato impetrou algum mandato, alguma coisa nesse sentido, Vitor? Está sabendo de alguma coisa? Olha, dentro minha área de ação, eu não tive nenhuma informação nesse sentido, né? O que a gente percebe que o sindicato, embora tenha uma atuação relevante, né, como instituição, eu acho que é essencial, né, para o equilíbrio das relações de trabalho, eles sentiram um baque muito grande após a reforma, houve uma perda muito grande de arrecadação e a impressão que dá é que ainda não se estruturaram, não conseguiram estabelecer uma nova medida. Né. No início da pandemia, nós até notamos que quando antes de sair a medida provisória, alguns sindicatos se anteciparam, já propondo um acordo coletivo para determinadas empresas, visando, né, conter aquela condição, porque primeiro houve o fechamento do estabelecimento, depois não ficou, estava se aguardando a edição, né, de alguma norma para regulamentar aquilo. Então, alguns sindicatos eles se anteciparam a isso e já vieram com algumas propostas, né, que não eram de todo mal. Algumas até foram bem semelhantes a algumas propostas trazidas pelas medidas provisórias, né, prevendo pagamento parcial, né, para suspensão, né, e é claro, também uma estabilidade para os funcionários, alguns sindicatos com mais tempo, outros com um pouco menos, né, mas no geral, a gente percebe que houve uma perda muito grande da influência e talvez, para alguns, uma falta de visão, de aproveitar essa oportunidade para mostrar realmente que estão preocupados, que estão visando uma solução, né, para intermediar essa relação entre capital e trabalho. É claro, se quiser comentar alguma coisa aí, Medeiros, se o sindicato, você já viu algum sindicato propondo alguma ação com relação a isso, que obrigando, entre aspas, as empresas a pagarem? Não tenho notícia de ajuizamento de ações por parte de sindicatos visando no tocante a essa matéria. Mas concordo com o Vitor, os sindicatos realmente foram seriamente abalados com a reforma trabalhista, no momento em que ela deu com a mão um poder muito grande aos sindicatos de eles negociarem, e salvo se for objeto ilícito, essa negociação prevalecer sobre a lei, deu um poder muito grande aos sindicatos, mas com a outra mão retirou dos sindicatos, da maioria dos sindicatos, a principal fonte de custeio. Então isso realmente abalou muitos sindicatos, muitos deles estão sem condições de continuar a desempenhar o seu papel, muitos deles estão fechando, e nós temos de olhar com uma certa preocupação, porque tanto empregado quanto empregador, muitas vezes, numa visão mais imediatista, estão comemorando o fato de não terem de contribuir mais com os seus sindicatos. Mas muitas vezes eles não enxergam que, se não houver mais o sindicato dos empregados, sindicato dos empregadores, não vai mais haver convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo de trabalho. A convenção coletiva termina a vigência hoje, por exemplo, no dia de amanhã não tem mais convenção coletiva em vigor. A reforma trabalhista proibiu a ultraatividade das convenções. Isso, a médio e a longo prazo, pode ser ruim, tanto para empregado quanto para os empregadores, e as pessoas veem só
na visão mais imediatista de eu não tenho mais de contribuir com o meu sindicato. É verdade que muitos sindicatos até então eram mero arrecadadores de contribuição sindical, eles não se esforçavam para realizar um bom papel, mas, por outro lado, também não sei se é o melhor caminho simplesmente abandonar os sindicatos e deixarem eles morrerem, eles deixarem de existir. O pessoal agora há pouco comentou aqui que a batata pula de mão em mão e acaba caindo no colo do profissional de departamento pessoal, que tem que ficar com a batata quente no colo. Então, é basicamente isso. Uma questão de movimentação sindical ou não, esses dias eu li uma reportagem de uma movimentação da Uber, que levou somente 100 pessoas nessa movimentação, e só 100 pessoas. Só que o impacto foi grande, porque o rapaz alugou, não sei se vocês conhecem onde fica o prédio da Uber. Não. É perto de um shopping, num lugar fino aqui em São Paulo, que acho que é ali na Brigadeiro. O cara alugou um prédio de frente que dá com o shopping, que é de frente com a Uber, levou um projetor, e esse projetor de dentro do quarto dele, ele refletiu no paredão do shopping todas as coisas que a Uber não fazia ou não prometia. Imagina o impacto que isso não teve na mídia. Tá? Sei que foi advogado, foi polícia, os policiais falaram, nós não podemos fazer nada, ele está com o quarto é dele alugado, vão te retirar como equipamento de lá. Então, eu não sei se os sindicatos estão precisando se reinventar nas movimentações, tá? E eu acredito até, eu falo assim, da Caixa Econômica Federal com relação a esse bem, aqui é uma crítica construtiva. A Caixa Econômica Federal deixou muito a desejar, não só de hoje, tá? Espero que ela venha realmente contribuir com o E-Social, porque está faltando a Caixa Econômica prestar um pouquinho mais atenção para os profissionais de departamento pessoal. Então, porque tudo está caindo no profissional do departamento pessoal. É essa que é a nossa crítica com relação a alguns entes aí. O Ministério do Trabalho está fazendo um excelente papel, a Previdência também, a Receita Federal nem se fala. Agora, a Caixa Econômica Federal, por que o Fundo de Garantia tem que ser até o dia 7? Só fugindo um pouquinho do tema, deixando aí para o pessoal pensar um pouquinho. Tá? Por que então essa Caixa Econômica... Pode falar, Nedê. Sem eu fazer defesa da Caixa, o Fundo de Garantia é até o dia 7, porque a lei diz que é até o dia 7. Então, para que mude o prazo de vencimento, tem de mudar a lei. Exatamente. Nós voltamos nos congressistas, tá? Que para eles tendo o 13º e tendo o 14º, o resto que se vire, que se entendam como que vai fazer. Então, justamente, eu concordo. Então, está faltando alguém representante lá, ou o FENACOM, ou o SESCOM, alguém do Congresso lá, que veja isso aí com bons olhos, essa mudança. Tá? E não a Caixa também, não estou defendendo aqui, querendo abraçar tudo. O Fundo de Garantia, não sei se para quem lembra aí, talvez o Medeiros, o Fundo de Garantia é dia 30 do mês seguinte. Você lembra disso, Rivanildo, ou não? Não. Não acompanhei essa Ô, pessoal, eu não pisei na lama e nem tive na Arca de Noé, não. Não sou dessa época, tá? Não sou dessa época. Mas o Fundo de Garantia é dia 30 do mês subsequente. Quer dizer, venceu o mês de janeiro, pagava-se dia 28 de fevereiro, um exemplo. Então, eu lembro que ele era trimestral. Isso eu lembro. Sim. Quando eu comecei a trabalhar, eu não trabalhava no setor pessoal, mas eu lembro que a guia de recolhimento do Fundo de Garantia era trimestral. Então era muito mais que dia 30, né? Sim. O empregado trabalhava no mês de janeiro, o recolhimento era feito em maio só. Ele gerava guia de janeiro, fevereiro e março. Aliás, o recolhimento era feito em abril. Em abril é que recolhia janeiro, fevereiro e março. As REs eram trimestrais. As REs eram impressos, tudo daquela o recolhimento era mensal. O recolhimento era no mês subsequente. Só que mesmo ela sendo trimestral, você entregava ela todo mês, eles carimbavam e devolviam uma via que você tinha sido entregue. Agora não sei, a questão da Caixa, ela privatiza alguma coisa então, porque eram nos bancos que cuidavam disso daí.
A Caixa pegou tanta coisa e está faltando tecnologia para essa. Esse é o meu... Mas aí posso dar uma notícia que já não é mais segredo, já tem... que está sendo trabalhado o FGTS digital, fora do âmbito da Caixa. Vai ser fora do âmbito. A Caixa vai deixar de ser a geradora de guia. A geração da guia de recolhimento vai sair do âmbito da Caixa e vai para a Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, com o FGTS digital, gerado a partir das informações da social. A Caixa vai continuar a gerir as contas vinculadas, a questão do saque, gerir o próprio fundo, mas ela vai sair da geração da guia de recolhimento. Não, já é algum avanço. E isso, a expectativa é que ao longo do primeiro semestre de 2021 nós já tenhamos, pelo menos para as empresas do grupo 1 do E-Social, acredito que já tenhamos essa substituição. Não, maravilha. Estamos aqui dando 1 hora praticamente de live. Sabemos que conversamos, temos algumas soluções, algumas sugestões, mas uma solução definitiva para esse blog não temos ainda. Não tem. Tá? Então, fica o pessoal aí conversar com cada empresário, com cada administrador, de preferência não somente conversar. Tá? A sugestão é, pega um documento oficial dele, tá? Passa as alternativas para ele, e ele fala, eu quero pagar, eu não quero pagar. Tenha o profissional de departamento pessoal, o escritório contábil, tenha isso de preferência como documentado, porque amanhã ou depois, com certeza, a batata vai de novo cair no colo de vocês. Tá? O Washington, o Rivanildo, suas considerações finais aí. Apesar de ter chegado já pegando o barco andando, né? Mas é um prazer estar com o Luiz, estar com o Vitor, estar com o Washington, com você também aí, meu amigo. Ok? É um prazer estar participando. Pena que não dá para esticar isso aí mais 1 hora de tempo, não? Para a gente aproveitar. Nós podemos ficar aqui até amanhã. Podemos ficar. Então tá bom, que o papo tá bom aqui. Se a gente for contar as histórias aqui de DP, a gente vai longe. Não, mas Ivanildo... É um papo muito gostoso, eu acho que nós deveríamos fazer mais outras vezes isso. E não posso deixar, nós temos aí, nosso assunto foi tratar aí do 13º, quanto à questão da nota técnica, mas eu não posso de fazer uma crítica que eu sempre faço, quanto à questão do nosso bendito benefício emergencial. Não era para nós termos tantos transtornos na parte técnica do programa em si. Eu não me refiro à legislação em si. O benefício emergencial ele caiu muito bem nesse momento de pandemia. É realmente nunca houve isso, é um programa realmente elogiável. Só que a parte técnica, ali a DataPrev, né, eu acho que falhou muito em dar esse suporte, em fazer o tanto de transtornos que se teve. Nós não temos nenhuma nota técnica por parte do órgão, nós não temos o site oficial do Ministério da Economia, nós não temos procedimentos de como fazer determinados procedimentos que houveram falhas, exemplo, parcelas devolvidas, parcelas emitidas com transtornos, ou seja, todos aqueles transtornos que nós tivemos com o benefício emergencial, infelizmente, deixou muito a desejar. Infelizmente, o nosso diário oficial era o WhatsApp, era Facebook, era lives em cima de lives, centralizando certas informações para certas pessoas. Digamos que, se a gente for analisar, eu sou crítico mesmo quanto a isso, eu acho que nós deveríamos ter isso lá, brincadeiras à parte, lá no mural do Ministério da Economia, e não termos que ter isso vindo através de fontes de WhatsApp, Facebook, como eu comentei, fontes que lá na frente, no processo trabalhista, isso não vai servir porque muitas empresas já estão entrando, muitos trabalhadores estão entrando contra empresas fazendo processo trabalhista na Justiça do Trabalho. Eu conheço várias empresas, vários trabalhadores que estão fazendo isso.
Então, eu acho que não era para nós termos todo esse transtorno. Desde abril já era para ter consertado muitas coisas. Mas, infelizmente, se mudou a forma de divulgação da legislação daquilo que tem que ser modificado. A legislação não, mas aquelas orientações informais. Eu acho que se pecou um pouco aí, né? Tem trabalhadores desde abril que eu conheço que não receberam ainda de muitos escritórios de contabilidade. É só uma crítica, tá? Para pegar o gancho. Não posso deixar de passar o gancho. Rivanildo, agradeço aí a sua participação. E realmente, tá? Nós temos muito que mudar, a Caixa também tem muito que mudar. E, inclusive, já teve um empresário aqui em São Paulo, não vou citar o nome dele por questão de ética, que já, inclusive, já falou de ir lá na Caixa Econômica Federal de Brasília fazer uma manifestação, juntar os 300, dando uma analogia aí ao FIMES 300 profissionais de departamento pessoal batendo lá na Caixa Econômica Federal. Então, fica aí esse negócio. A Caixa, raramente, acredito que nós estamos aí com 3 anos de associação, a Caixa nunca nos atendeu em uma palestra, em nada. Então, a Caixa Econômica Federal está deixando muito a desejar mesmo. Tá? Então, também colaboro com a sua crítica aí. Bom, Vitor, suas considerações finais? Bom, obrigado pelo convite, Hamilton, a todos os presentes. Foi um prazer até conhecer o Ivanildo, o professor Luiz Medeiros. Acho que foi bastante proveitosa essa nossa conversa. E o que eu tenho colocado, né, e agora com mais propriedade, com o reforço aí das ilustrações, dos comentários do professor Luiz Medeiros, que nós temos feito, né, quando se pergunta sobre esse momento, sobre essas questões, eu tenho apresentado para os clientes as 2 notas, né? Não que queira me esquivar, mas acho que é importante para que tenham noção do que duas instituições, né, de Estado, uma, o Ministério da Economia, via, né, a Secretaria do Trabalho, e a outra, o Ministério Público do Trabalho, as visões que eles têm sobre esse tema. E com essas informações, que as duas acabam tendo a base legal, né, da CLT e legislação esparsa sobre o assunto, eles acabam dando um norte para que cada um possa tomar a decisão com mais segurança, né, que é a finalidade de todos. É claro, para o empresário, né, que vai tomar essa decisão, ele tem que ver primeiro a capacidade dele, né, as necessidades e os riscos que ele pode correr com cada medida. É claro que ninguém vai querer, se ele entende que, olha, eu não tenho a obrigação, voluntariamente, a não ser que uma situação excepcional, a empresa esteja sobrando dinheiro, ela vai pagar voluntariamente. Por outro lado, também você não quer criar um passivo, né, que você tenha certeza que no futuro vai lhe causar problemas. Então, eu acho que é uma medida que tem que ser muito bem pensada, no momento de tomar essa decisão. E a gente tem percebido, que até pelas palavras do professor Luiz Medeiros, que o próprio Ministério do Trabalho, via a parte de, principalmente a inspeção do trabalho, pelo visto não vão aceitar, caso haja uma inspeção, essa nota técnica. Acho que vão tratar talvez com muita ressalva. Então, é mais um alerta para as empresas na hora de tomar essa decisão. Mas eu lembro também que existe respaldo legal para que se faça, né, o não pagamento com base no período que ficou suspenso porque não houve prestação de serviço. Então, nas minhas considerações finais que eu coloco é isso, né? Alertem, né, aos empregadores, aos responsáveis pelo pagamento, para que existe essa possibilidade, e também os riscos, porque uma vez tomada a decisão sabendo do risco, né, a situação ela fica pelo menos mais ciente. Se é o caso da pessoa saber, olha, eu tenho esse risco, vou fazer um provisionamento, né, e no futuro, se tiver alguma questão, eu resolvo. É isso, muito obrigado. Maravilha. Né, ficamos à disposição para outras oportunidades. Eu agradeço aí, Vitor, um grande abraço, muito obrigado. Medeiros, professor Luiz Medeiros, das suas considerações aí, você quer falar algum recadinho também para os profissionais do departamento pessoal? Fique à vontade.
Ok, Hamilton. Mais uma vez agradecer pelo convite feito pela APDP RH para virmos aqui falar um pouco. Infelizmente, nós não podemos trazer a solução. O que cabe a nós é apresentar as diversas hipóteses de serem interpretadas as regras e, na minha opinião, seguindo a linha do Vitor, o que o profissional de departamento de pessoal, de RH, deve fazer nesse momento é, conhecendo toda essa polêmica existente, levar, apresentar para o empresário, apresentar para o empregador, para que ele tome a decisão, se ele quer correr o risco, se ele não quer correr o risco e tem condições de pagar integralmente, mas, infelizmente, a decisão final, me parece, que tem de ser do empregador, do empresário. Eu sei que a batata quente está na mão do departamento de pessoal, mas a ele, me parece que o que cabe fazer é apresentar a situação para o empresário e deixar que ele decida. Me coloco à disposição sobre outros temas, sempre que for possível, estaremos aqui dispostos a colaborar com esses profissionais. Maravilha. E você quer falar sobre um pouquinho a pós-graduação? Fique à vontade também. Muito obrigado, amigo, pelo lembrete. Lembrar que eu e o professor José Maia, nós somos os coordenadores do MBA de Legislação e Auditoria Trabalhista e Previdenciária da BSSP, um MBA presencial, e agora, durante a pandemia, nós estamos com alguns módulos EAD. Talvez nunca tenha sido necessário tantos profissionais de DP estarem atualizados, estarem sabendo de tudo o que acontece. Tivemos reforma trabalhista, implantação de social, várias normas publicadas agora durante a pandemia. Quem tiver interesse em conhecer mais a fundo o MBA, é só entrar no site da bssp.edu.br, que lá tem mais informações. Sim, agradeço muito a participação do professor Luiz Medeiros, e um dos objetivos da APDP-RH é justamente esse, também de levar o conhecimento aos profissionais de departamento pessoal e RH. Eu sinto que está faltando justamente isso. O profissional de RH e departamento pessoal é um tanto quanto carente de informação, e fica nessa corrente de WhatsApp, nessa corrente, mas muitas vezes o que eu estou sentindo a falta, acredito que o Rivanildo também, o professor aí, é a falta de um treinamento presencial. Isso para nós, professores, é ficar nessa telinha aqui, parece que é algo ainda de outro mundo que nós estamos ainda tendo que nos adaptar a isso. Washington, você como presidente aí da APDP-RH, algumas considerações finais a respeito? Bom, com certeza. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Medeiros, ao Miranda, agradecer ao Milton Marim, professor Milton Marim, ao Dr. Vitor Paulo Neto, puderam contribuir com essa troca de informações. A gente poderia ficar aqui várias horas. Foi muito enriquecedor. Espero que a gente possa contar com vocês em outras transmissões. Tudo que foi falado aqui corrobora a importância do profissional de departamento pessoal e RH. Muitas vezes não é valorizado, e vou pegar algumas palavras do Hamilton, né, que a batata cai realmente no nosso colo. A gente sabe que a legislação ela vem mudando muito, muito mesmo, as MPs, enfim, e o profissional de departamento pessoal tem que sempre buscar se atualizar. Ele é advogado, um pouco de advogado, né, tem que entender de legislação, cálculo, psicólogo, enfim, e ele exerce vários papéis dentro da área de departamento pessoal RH. Mas, Hamilton, assim, parabéns a todos, né, todos os participantes. Espero que assim, a gente conseguiu entregar o nosso objetivo, que é levar conhecimento sobre esse tema, que assim, tem gerado muitas dúvidas dos profissionais do departamento pessoal e RH, e que se tiver outros temas, com certeza a gente vai chamar profissionais qualificados como vocês que estão aqui hoje, para que possa levar para o profissional de departamento pessoal e RH mais conhecimento e informações. Maravilha. Eu agradeço novamente a todos aí. Quero deixar aqui para o pessoal que essa live vai ficar disponível no YouTube, vai ficar disponível também no site da APDP, tá? Onde todos podem acessar, podem estar aí compartilhando. E nós queremos justamente isso, não trazer aqui a solução pronta para vocês, mas sim que vocês também sejam uma cabeça pensante,
tá? Que vocês levem essa informação também para o cliente de vocês e também usa artifício, passa a batata quente agora para o empresário, que ele que tome a decisão dele. Você também não pode ficar segurando toda essa informação. Então está na hora do profissional de departamento pessoal e realmente ser valorizado, ser melhor qualificado. Tá? Nós tivemos aí a época da pandemia, salvo engano, tinha no decreto que a pessoa tinha que fazer um curso, uma especialização, algo assim. Agora fica a pergunta para os profissionais de departamento pessoal. O que você fez durante essa pandemia? Nós tivemos uma palestra maravilhosa pelo Washington aí, que trata justamente do que é um especialista, do que é um generalista e o que é um nexialista. Então fica o recadinho aí para você, profissional do departamento pessoal. Nunca deixe de estudar e de buscar o conhecimento. Agradeço a todos aí. Um grande abraço a todos. Uma ótima semana. Tranquilo, Washington? Encerramos? Muito boa noite a todos. Muito boa noite. Um abraço. Obrigado, um abraço para vocês. Até mais.